Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Há noites em que o mundo parece respirar mais devagar. O vento toca as janelas com cuidado, como se não quisesse interromper o silêncio. Nessas horas, histórias muito antigas, mais velhas do que as cidades, mais velhas do que os nomes, parecem se aproximar. Se você está aqui, talvez esteja procurando exatamente isso, um lugar onde desacelerar, onde apenas ouvir. Este é o Noites de Lendas Esquecidas, um canal dedicado a preservar histórias que atravessaram gerações, sussurradas à luz de lanternas, em templos de madeira, sob céus cheios de estrelas. Se você quiser continuar ouvindo essas vozes antigas, considere se inscrever, não pela pressa, mas pela companhia. Hoje caminharemos juntos por mitos asiáticos antigos, histórias que nasceram para explicar o sol, o caos, a morte e o espírito humano. Nada aqui apressa, nada exige, apenas escuta. Dizem que no início dos tempos, o mundo não conhecia a luz como conhecemos hoje. O dia existia, mas era frágil, dependia do humor de uma única deusa. Amaterasu, a deusa do sol, caminhava pelos céus do Japão antigo, iluminando campos de arroz, montanhas cobertas de névoa e vilarejos silenciosos. Sua presença era calorosa, constante, como a respiração de alguém que dorme ao seu lado. Mas há coisas que cansam até os deuses. Ferida por conflitos divinos e pela desordem humana, pela violência que se repetia sem aprender, Amaterasu recolheu-se a uma caverna de pedra. Quando ela entrou, o sol se apagou. Não houve explosões, não houve gritos, apenas um entardecer que nunca terminou. As pessoas acordaram esperando amanhã, mas amanhã não veio. Esperaram mais um dia, depois outro. O tempo começou a perder sentido quando não há luz para marcá-lo. As colheitas cessaram lentamente, as folhas pararam de crescer, depois começaram a murchar. O frio se espalhou como uma sombra paciente, entrando pelas frestas das casas, subindo dos rios, descendo das montanhas. As crianças perguntavam aos pais quando o sol voltaria, e os pais não sabiam o que responder. Os deuses reuniram-se diante da caverna. Tentaram ordenar que Amaterasu saísse, tentaram apelar para seu senso de dever, mas nenhum grito a fazia sair, nenhuma exigência tocava seu coração cansado. Foi então que alguém sugeriu algo diferente. Não exigir, mas convidar. Não gritar, mas celebrar. Acenderam fogueiras diante da entrada da caverna, não para forçá-la a sair, mas para criar luz por si mesmos. Bateram tambores suaves, não com urgência, mas com ritmo. Começaram a rir, a dançar, a cantar canções que ninguém lembrava ter aprendido, mas que todos conheciam. Dentro da caverna, Amaterasu ouvia, a princípio com indiferença, depois com curiosidade. Aquela curiosidade tão humana, tão divina, que nos faz espiar por trás de cortinas, abrir portas antigas, perguntar o que acontece do outro lado. Ela se aproximou da entrada. Abriu a caverna apenas o suficiente para espiar. E naquele momento, a luz vazou de volta para o mundo. Os deuses preparados colocaram uma corda sagrada atrás dela, para que não pudesse voltar completamente à escuridão. E o mundo voltou a respirar luz. Desde então, disse que o sol não nasce por obrigação. Ele nasce porque escolhe. E talvez em algumas manhãs nubladas, Amaterasu ainda esteja decidindo. Talvez esteja olhando o mundo de longe, perguntando-se se vale a pena sair mais uma vez. E até agora, ela tem escolhido que sim.
Há algo nessa história que permanece. A ideia de que até a luz precisa de descanso, de que até o que parece eterno pode se cansar, e de que às vezes não é força que traz alguém de volta, mas celebração, alegria, a lembrança de que o mundo ainda pode ser bom. Essas noites longas que Amaterasu causou não foram esquecidas no Japão antigo. Elas se tornaram parte da memória coletiva, um aviso e um conforto ao mesmo tempo. O aviso de que a luz não é garantida, o conforto de que ela sempre volta. Nos templos shintoístas espalhados pelo arquipélago japonês, até hoje se acendem lanternas ao amanhecer, não porque temam que o sol não nasça, mas por gratidão por ele ter escolhido nascer. Muito longe dali, nas montanhas enevoadas da China antiga, nasceu uma pedra. Não uma pedra comum, mas uma que absorveu vento, chuva e tempo por eras incontáveis. Ela ficou ali, no topo de uma montanha chamada Flor de Fruta, absorvendo a essência do céu e da terra, do Yan e do Yang, do sol e da lua. Ninguém sabe quantos séculos se passaram. Talvez a própria pedra não soubesse, mas um dia ela se abriu e dela saltou Sun Wukong, o rei macaco. Ele nasceu já sabendo andar, já sabendo rir, já sabendo que o mundo era seu para explorar. Não havia medo nele, não havia dúvida, apenas uma energia imensa, incontrolável, que precisava ir para algum lugar. Sun Wukong era rápido demais para o mundo, forte demais para obedecer, risonho demais para o silêncio. Ele rapidamente se tornou líder dos macacos na montanha Flor de Fruta. Mas isso não era suficiente. Ele queria mais, queria saber os segredos que os imortais conheciam. Então desceu da montanha e procurou mestres. Aprendeu as 72 transformações, podendo se tornar qualquer coisa: um pássaro, uma árvore, uma pedra, uma gota de água. Aprendeu a voar em nuvens, atravessando milhares de quilômetros em um único salto. E aprendeu, acima de tudo, como nunca morrer. Visitou o mundo dos mortos e riscou seu nome do livro da morte. Invadiu o palácio celestial e roubou os pêssegos da imortalidade, comendo tantos quantos conseguiu. Bebeu o vinho dos deuses, destruiu salões inteiros só porque podia. Os deuses não sabiam o que fazer com ele. Tentaram apaziguá-lo com títulos vazios. Fizeram dele o protetor dos cavalos celestiais, esperando que se sentisse honrado. Sun Wukong aceitou, até descobrir que era o cargo mais baixo do céu. Então se rebelou novamente, chamou a si mesmo de grande sábio igual ao céu e desafiou qualquer um que discordasse. Exércitos celestiais foram enviados. Ele os derrotou. Deuses guerreiros desceram para enfrentá-lo. Ele riu e os venceu. Até Buda teve que intervir. E Buda não lutou. Ele fez uma aposta. Disse a Sun Wukong que se conseguisse voar para fora da palma de sua mão, seria livre para fazer o que quisesse. Sun Wukong aceitou, confiante. Voou por horas, atravessou o universo inteiro. Chegou ao que parecia ser o fim do mundo. 5 pilares imensos sustentando o céu. Escreveu seu nome em um deles para provar que esteve lá. Depois voltou, orgulhoso. Buda sorriu e mostrou sua mão. Lá, escrito em um de seus dedos, estava o nome de Sun Wukong. Ele nunca havia saído da palma de Buda. O universo inteiro cabia ali. Sun Wukong foi então aprisionado sob uma montanha por 500 anos. Não foi uma prisão comum. A montanha foi selada com um mantra sagrado e ele não podia escapar. 500 anos, tempo suficiente para que civilizações nascessem e morressem, tempo suficiente para que florestas crescessem sobre ruínas. E Sun Wukong ficou ali,
preso, sem poder se mover, apenas pensando. O caos, quando corre livre, cansa até a si mesmo. Ele aprendeu algo que a força nunca ensinou: a espera, o silêncio, a paciência de observar o mundo sem poder tocá-lo. Quando finalmente foi libertado por um monge budista chamado Xuanzang, que precisava de um guardião para uma longa jornada espiritual à Índia, Sun Wukong ainda era o mesmo, e já era outro. Ele ainda era impulsivo, ainda se irritava facilmente, ainda desafiava inimigos poderosos sem pensar duas vezes. Mas agora havia algo mais. Uma pequena voz dentro de si que perguntava por que estava lutando, o que estava protegendo. Cada passo dessa jornada, cada erro, cada demônio derrotado, cada momento de silêncio ao lado de Xuanzang polia sua alma inquieta como água polia pedra. E no final, depois de anos atravessando desertos, montanhas, rios infestados de monstros e ilusões que tentavam desviar o caminho, Sun Wukong alcançou algo que nenhuma batalha poderia dar: compreensão. Dizem que o verdadeiro poder do Rei Macaco não era sua força, era sua capacidade de mudar. E talvez em noites longas como esta, ele ainda caminhe, não para vencer, mas para compreender. Há uma lição antiga nessa história, repetida em diferentes formas por toda a Ásia. A de que força sem sabedoria é apenas caos. A de que imortalidade sem propósito é apenas tempo vazio. Sun Wukong é amado não porque era perfeito, mas porque era profundamente imperfeito. Porque cometeu todos os erros que um ser poderia cometer e ainda assim continuou. Porque no final escolheu algo maior que si mesmo. Nos templos budistas da China, há estátuas de Sun Wukong ao lado de Xuanzang, não como mestre e servo, mas como companheiros. Duas figuras que precisavam uma da outra. O monge precisava de proteção, o macaco precisava de propósito, e juntos completaram uma jornada que nenhum dos dois poderia ter feito sozinho. Quando a noite se aprofunda, algumas culturas acreditam que não é o fim que se aproxima, mas o equilíbrio. Yama, o Senhor dos Mortos no imaginário budista e hindu, não é um monstro. Não grita, não persegue, ele observa. Sentado em silêncio, ele pesa ações, palavras e intenções, não com raiva, mas com precisão. Há histórias que dizem que Yama foi o primeiro ser humano a morrer e por isso se tornou o rei dos mortos. Ele conhece o caminho, porque já o percorreu. Quando as almas chegam diante dele, elas não estão tremendo de medo, ou pelo menos não deveriam estar, porque Yama não julga com crueldade. Ele apenas reflete de volta o que cada alma já sabe sobre si mesma. Dizem que diante de Yama há um espelho, não um espelho comum, mas um que mostra toda a vida de uma pessoa, cada escolha, cada palavra, cada momento de compaixão e cada momento de crueldade. As almas não imploram perdão, porque entendem que não há nada a perdoar. Há apenas consequência, há apenas continuação. Yama ensina que a morte não é punição, mas transformação. Que cada escolha deixa um rastro, não para condenar, mas para ensinar. Na tradição budista, acredita-se que após a morte, a alma passa por diferentes reinos, aprendendo lições, pagando dívidas kármicas, até estar pronta para renascer. Yama supervisiona esse processo, não como carrasco, mas como guardião. Ele garante que cada alma siga o caminho que precisa seguir. Há uma história antiga sobre um homem que chegou diante de Yama aterrorizado. Ele havia passado a vida inteira acumulando riquezas, pisando em outros para subir, mentindo e roubando sempre que era conveniente.
Quando morreu, esperava punição terrível, mas Yama apenas olhou para ele e disse: "Você já se puniu. Cada vez que escolheu o medo em vez do amor, cada vez que fechou o coração, você construiu sua própria prisão. Agora você viverá nela até aprender a abrir as portas." E o homem percebeu que o inferno não era um lugar para onde ia, mas um estado que ele mesmo criara. Yama lhe ofereceu tempo para entender isso, quantas vidas fossem necessárias, porque na tradição oriental, tempo não é linear, é cíclico, e sempre há outra chance. E talvez seja por isso que em muitas tradições asiáticas, a morte nunca foi tratada com pressa ou horror. Ela é apenas outra porta, aberta com calma. Os mortos são honrados, mas não temidos. São lembrados, mas não presos. Há festivais inteiros dedicados a convidar os espíritos dos ancestrais de volta para casa, para compartilhar uma refeição, para ouvir as histórias da família e depois, com respeito, deixá-los partir novamente. Porque entende-se que reter os mortos é tão cruel quanto apressar os vivos. Cada coisa tem seu tempo, cada alma seu caminho. Há um provérbio antigo, repetido em templos e lares, que diz assim: "A noite não esconde o mundo, ela apenas o revela aos poucos." Essas histórias não nasceram para assustar, nasceram para acompanhar, como lanternas em uma estrada escura, como vozes baixas em uma casa adormecida. Elas foram contadas por avós a netos, por monges a peregrinos, por viajantes ao redor de fogueiras. Elas sobreviveram porque diziam algo verdadeiro sobre o mundo, sobre luz e escuridão, sobre caos e ordem, sobre morte e continuação. E agora, nesta noite, elas são suas. Você pode carregá-las consigo, deixá-las ecoar enquanto adormece, ou simplesmente deixá-las passar, como nuvens atravessando o céu noturno. Não há pressa, não há cobrança, apenas o convite para ouvir mais uma vez sempre que precisar. Porque há algo reconfortante em saber que essas histórias já estavam aqui muito antes de nós, e ainda estarão aqui muito depois. Elas não dependem de nós para existir, mas nós, talvez, dependamos um pouco delas, para lembrar que somos parte de algo maior, que nossas perguntas já foram feitas antes, que nossas dores já foram sentidas e que, de alguma forma, aqueles que vieram antes encontraram maneiras de continuar, de levantar pela manhã, de acender lanternas na escuridão, de contar histórias para que ninguém se sentisse sozinho. Existe uma outra história, menos conhecida, mas igualmente antiga, sobre um espírito chamado Mengpo. Ela vive na fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, num lugar que não é exatamente nenhum dos dois. Mengpo é uma senhora idosa, sempre vista com um caldeirão fumegante, mexendo uma sopa que cheira a todas as coisas esquecidas, ervas que ninguém mais cultiva, temperos de receitas perdidas, fumaça de fogueiras apagadas há séculos. Cada alma que passa por ela, a caminho de renascer, deve beber dessa sopa, e ao bebê-la, esquece sua vida anterior. Seus amores, suas dores, seus nomes, tudo se dissolve como tinta em água, até que não reste nada além de uma essência pura, pronta para começar de novo. Há quem diga que Mengpo faz isso por compaixão, que seria cruel demais carregar todas as memórias de todas as vidas. Imagine conhecer todas as pessoas que você já amou e perdeu em cada encarnação. Imagine lembrar de cada traição, cada ferida, cada despedida. Seria peso demais. Então Mengpo oferece o esquecimento, não como punição, mas como alívio. Mas há algo curioso nessa história. Dizem que, de vez em quando, alguém se recusa a beber. Esconde a sopa, joga fora quando Mengpo não está olhando. Essa alma renasce carregando fragmentos de memórias antigas, e por toda a vida
sente que já esteve aqui antes, que conhece lugares que nunca visitou, que reconhece pessoas que nunca encontrou, vive assombrada por uma nostalgia que não consegue explicar. Alguns chamam isso de dom, outros de maldição, mas talvez seja apenas parte do mistério. De vez em quando encontramos alguém e sentimos que já nos conhecemos. De vez em quando visitamos um lugar e temos a certeza de que já estivemos ali. E talvez sejam apenas coincidências. Ou talvez seja que nem toda a sopa de Mengpo consegue apagar completamente o que fomos. Talvez algo sempre permaneça, um eco, uma impressão, como uma pegada na areia que o mar quase, mas não completamente apagou. E talvez seja isso que faz a vida valer a pena. Não saber ao certo, não ter certeza absoluta, mas sentir que há algo além do que vemos. Algo que nos conecta através do tempo, através das vidas, através das histórias. Há uma lenda japonesa sobre os fios vermelhos do destino. Disse que quando nascemos, um fio vermelho invisível é amarrado em nosso dedo mínimo e conectado a todas as pessoas que encontraremos, que importarão, que mudarão nossas vidas. Esse fio pode esticar, pode emaranhar, mas nunca quebra. E ao longo da vida, seguimos esse fio sem saber, sendo puxados em direção às pessoas certas nos momentos certos. Às vezes o fio nos leva a alguém que amamos, às vezes a alguém que nos ensina algo crucial, às vezes a alguém que simplesmente estava lá quando precisávamos. E todos eles, de alguma forma, já estavam escritos, já estavam esperando. Essa ideia de destino é comum em muitas tradições asiáticas. Não um destino rígido que elimina a escolha, mas um destino suave, como um rio que já sabe para onde está indo, mas permite que você escolha como nadar. Há algo reconfortante nisso. A ideia de que não estamos completamente sozinhos em nossas decisões, de que há uma corrente maior nos carregando, e mesmo quando nos sentimos perdidos, o fio está lá, silencioso, invisível, mas presente, guiando, conectando, lembrando que ninguém atravessa a vida sem ajuda, sem encontros, sem fios vermelhos amarrados em dedos que talvez nunca vejamos, mas que sentimos puxando gentilmente quando é hora de seguir em frente. Em outra história, desta vez da Índia antiga, há um deus chamado Ganesha. Ele tem cabeça de elefante e corpo humano, e é conhecido como o removedor de obstáculos. Mas o que pouca gente sabe é que Ganesha também é o criador de obstáculos. Porque nem todo obstáculo está lá para nos impedir. Alguns estão lá para nos ensinar, para nos fortalecer, para garantir que estamos prontos para o que vem depois. Ganesha entende que um caminho sem desafios não é um caminho de crescimento. É apenas uma linha reta que não leva a lugar algum. Então ele coloca pedras no caminho, não por crueldade, mas por sabedoria. E quando finalmente superamos, quando encontramos a maneira de contornar ou atravessar, ele sorri, porque sabíamos o tempo todo que conseguiríamos. Há uma história sobre como Ganesha ganhou sua cabeça de elefante. Ele nasceu humano, filho da deusa Parvati. Um dia ela pediu que ele guardasse a porta enquanto ela se banhava. Ganesha obedeceu, e quando Shiva, seu pai, tentou entrar sem saber quem era aquele menino, Ganesha o impediu. Shiva, enfurecido por ser desafiado, cortou a cabeça do garoto. Quando Parvati saiu e viu o que havia acontecido, seu lamento foi tão profundo que abalou o universo. Shiva, percebendo seu erro, prometeu trazer o menino de volta, mas a cabeça original estava perdida. Então ele enviou seus servos para encontrar a primeira cabeça que vissem. Eles encontraram um elefante. E assim, Ganesha renasceu. Não mais humano, mas algo novo, algo único. Essa história é contada de muitas maneiras, mas o coração dela permanece. Que às vezes, o que parece uma tragédia é o início de algo maior. Que às vezes precisamos perder o que éramos para nos tornarmos o que devemos ser. Ganesha não lamenta sua cabeça de elefante. Ele a carrega com dignidade, porque entende que foi através dessa perda que ganhou sabedoria,
que foi através desse obstáculo que se tornou o removedor de obstáculos. E talvez seja isso que ele tenta ensinar, que não devemos temer as mudanças, que não devemos resistir às perdas como se fossem apenas destruição, porque às vezes, do outro lado da perda, há uma versão de nós que nunca poderíamos ter nos tornado de outra forma. Há também histórias sobre Lakshmi, a deusa da prosperidade e da beleza. Dizem que ela nunca permanece em um lugar por muito tempo, que ela visita lares, abençoa famílias, traz abundância, mas depois segue em frente. E há um motivo para isso. Lakshmi ensina que prosperidade não é algo que se possui, é algo que flui, como água. Se você tenta segurar, ela escapa entre os dedos. Se você tenta represar, ela estagna e apodrece. Mas se você permite que flua através de você, para você e depois para os outros, ela nunca acaba. Sempre há mais. Sempre há o suficiente. Em muitos lares indianos, há rituais para receber Lakshmi durante o festival de Diwali. As casas são limpas completamente. Lanternas são acesas, portas são deixadas abertas. Não porque acreditam literalmente que uma deusa vai entrar pela porta, mas porque o ato de preparar, de limpar, de deixar espaço já é a prosperidade. É o reconhecimento de que temos o suficiente para compartilhar, de que há espaço em nossas vidas para mais, e que ao abrir nossas portas, também abrimos nossos corações. E isso, por si só, já é uma forma de riqueza. Existe uma outra figura, menos conhecida no Ocidente, mas profundamente amada na Ásia, chamada Guanyin. Ela é a Bodhisattva da compaixão, aquela que ouve os lamentos do mundo. Disse que Guanyin alcançou a iluminação, estava pronta para entrar no Nirvana, para finalmente descansar de todas as vidas e todo o sofrimento. Mas quando estava prestes a cruzar, ouviu o choro da humanidade e parou. Decidiu ficar. Decidiu que não poderia descansar enquanto houvesse sofrimento no mundo. Então ela permaneceu, uma eterna guardiã, sempre ouvindo, sempre ajudando, sempre oferecendo compaixão a quem precisa. Há templos dedicados a Guanyin espalhados por toda a Ásia. Não templos grandiosos necessariamente. Às vezes são apenas pequenos altares à beira da estrada, com flores murchas e incenso queimado pela metade. Mas eles estão lá, porque as pessoas sabem que Guanyin escuta, que ela não julga, que ela não exige nada em troca. Ela simplesmente está presente. E há algo profundamente confortante nisso, a ideia de que alguém, em algum lugar, está ouvindo, que nossas dores não ecoam no vazio, que alguém testemunha, alguém se importa, mesmo que não possamos vê-la, mesmo que não sintamos resposta imediata. A fé é que ela está lá, sempre esteve, sempre estará. Há uma história sobre um pescador que perdeu tudo em uma tempestade, sua casa, seu barco, sua família. Ele ficou na praia, olhando o mar que havia levado tudo, e gritou para o céu perguntando por que isso havia acontecido. Ninguém respondeu. Mas naquela noite, ele sonhou com Guanyin. Ela não disse nada, apenas se sentou ao lado dele. E quando acordou, ainda estava na praia. Ainda havia perdido tudo, mas sentia que alguém havia se sentado ao seu lado durante a noite. E isso, de alguma forma, foi suficiente para que ele continuasse, para que reconstruísse, para que vivesse mais um dia, e depois outro e outro, até que, eventualmente, a dor não era mais tudo o que ele sentia. Havia espaço para outras coisas, para novos começos. Essa é a promessa de Guanyin. Não que ela vai resolver todos os problemas, não que vai impedir o sofrimento, mas que ela estará lá, que você não está sozinho. E às vezes essa é a única promessa que precisamos para continuar. Saber que alguém testemunha a nossa dor, que alguém reconhece que é real,
que alguém não está dizendo para superarmos rapidamente ou para sermos fortes. Apenas está lá, em silêncio, oferecendo presença. E presença, muitas vezes, é a forma mais pura de compaixão. Há também a história de um príncipe chamado Siddhartha, que mais tarde se tornou Buda. Todos conhecem partes dessa história, mas nem todos conhecem como ela começa. Siddhartha nasceu em um palácio, cercado de luxos. Seu pai, o rei, queria protegê-lo de todo o sofrimento. Então construiu muros altos ao redor do palácio. Garantiu que apenas pessoas jovens, saudáveis e felizes estivessem perto do príncipe. Contratou músicos, dançarinos, servos, para que cada dia fosse uma celebração. E por muitos anos, Siddhartha acreditou que o mundo inteiro era assim, que não havia dor, que não havia velhice, que não havia morte. Mas a verdade, como sempre, encontra maneiras de entrar. Um dia, Siddhartha convenceu seu cocheiro a levá-lo para fora do palácio. E naquele passeio, viu 4 coisas que mudaram sua vida. Viu um homem velho, curvado pelo peso dos anos. Viu um homem doente, tremendo de febre. Viu um cadáver sendo carregado para a cremação. E viu um monge, andando calmamente pela estrada, sem posses, mas com uma paz no rosto que Siddhartha nunca havia visto em ninguém no palácio. Essas 4 visões o abalaram, porque ele percebeu que o mundo que conhecia era uma ilusão, que todo o luxo, toda a proteção, não podia impedir a velhice, a doença, a morte, que essas coisas estavam esperando por ele, por todos, inevitáveis. Mas também viu que havia um caminho. O monge provava isso. Havia uma maneira de enfrentar o sofrimento sem ser destruído por ele. Então Siddhartha deixou o palácio. Deixou sua esposa, seu filho recém-nascido, toda a sua riqueza. Não porque não os amava, mas porque precisava entender. Precisava encontrar uma resposta para o sofrimento que agora sabia ser universal. Passou anos buscando. Tentou a privação extrema, jejuando até quase morrer. Tentou os prazeres extremos, indulgindo em tudo. Nenhum dos extremos trouxe resposta. Foi apenas quando se sentou sobre uma árvore, sem expectativas, sem exigências, apenas observando, que encontrou o que procurava. A iluminação não veio como um raio, veio como uma compreensão silenciosa de que o sofrimento existe, de que é causado pelo apego e de que há um caminho para além dele, não eliminando o sofrimento, mas mudando nossa relação com ele. Quando Buda ensinou, ele não prometeu que a vida seria fácil. Ele apenas ensinou que era possível atravessá-la com menos dor, com mais compreensão, com mais compaixão. E essa mensagem se espalhou, não porque era reconfortante, mas porque era verdadeira. As pessoas reconheciam nela algo que já sabiam, mas não conseguiam nomear. E por mais de 2000 anos, essa mensagem tem sido repetida em templos, em lares, em conversas silenciosas entre mestres e estudantes, atravessando montanhas, oceanos, séculos, porque a verdade tem uma maneira de perdurar. Não porque é forçada, mas porque ressoa, porque toca algo profundo em nós que reconhece. Sim, é exatamente assim. E talvez essas histórias todas, de Amaterasu a Buda, de Sun Wukong a Guan Yin, estejam tentando dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, que a vida é difícil, que o sofrimento é real, mas que há maneiras de atravessá-lo, que há luz, mesmo quando parece que tudo escureceu, que há transformação, mesmo quando parece que estamos presos, que há compaixão, mesmo quando nos sentimos sozinhos, e que há continuação. Sempre há continuação. A história nunca termina completamente. Ela apenas muda de forma, como água se tornando vapor, como vapor se tornando chuva,
como chuva alimentando rios, como rios retornando ao oceano. Tudo está conectado, tudo está em movimento, e nós somos parte disso. Parte dessa grande história que começou antes de termos nomes e continuará depois que formos esquecidos. Há algo profundamente humano nessa necessidade de contar histórias, de passar adiante o que aprendemos, de garantir que os que vêm depois não tenham que descobrir tudo sozinhos. Essas lendas, esses mitos, não são apenas entretenimento. São mapas, são avisos, são confortos, são lembretes de que já estivemos aqui antes, de que já enfrentamos o impossível e sobrevivemos, de que sempre há outra história esperando para ser contada. E enquanto houver alguém para contar e alguém para ouvir, nada está verdadeiramente perdido. Tudo pode ser lembrado, tudo pode ser passado adiante. E agora, enquanto esta noite se aprofunda, enquanto essas vozes antigas ecoam e depois se dissolvem no silêncio, você carrega um pouco delas com você. Talvez não lembre de cada detalhe amanhã, talvez não lembre dos nomes, das montanhas, dos templos, mas talvez lembre da sensação, do reconforto de saber que não está sozinho, de que outros já caminharam por caminhos escuros e encontraram luz, de que há sempre, sempre outra chance, outro amanhecer, outra história. E se quiser ouvir mais, volte sempre, porque há mais histórias esperando, mais vozes antigas querendo ser ouvidas, mais noites que guardam segredos que só se revelam a quem está disposto a sentar em silêncio e apenas escutar. Boa noite, que seu sono seja tranquilo, que seus sonhos sejam gentis e que você acorde sabendo que a luz sempre escolhe voltar.